Paz do Senhor, nosso texto hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 17 ao 20, que diz: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Amém. Muito bom, essa é a história de um homem, de uma cidade, de um amor e de um inimigo. É a história de uma carta escrita há quase 2000 anos. A primeira carta que o Paulo escreveu. E, no entanto, é a história que muitos de nós estamos vivendo hoje, mesmo sem o perceber. A história acontece numa cidade chamada Tessalônica. Era uma cidade grande, rica, barulhenta, capital da província da Macedônia, cortada pela Via Egnácia, a grande estrada do Império Romano. Naquela cidade havia templos para todos os deuses que se possa imaginar. Apolo, Atenas, Dionísio, Ísis, até o imperador de Roma era adorado lá. E havia uma sinagoga, e foi por ela que tudo começou. Porque um dia chegou um homem baixo, com voz que não impressionava, cara marcada de cicatrizes de chicote, aliás. O nome dele era Paulo. Ele trazia na bagagem uma história de conversão, uma conversão poderosa, porque ele virou de perseguidor a pregador. E uma mensagem que parecia loucura. Jesus crucificado era rei. Essa era a mensagem dele. Jesus crucificado era o rei. E acontece que naquela cidade barulhenta, essa loucura encontrou ouvidos. Um punhado de gentios se converteu. Mulheres importantes, trabalhadores, gente comum. Nasceu uma igreja, uma família nova de fé. Do nada. Em questão de semanas. Mas tem um problema. Toda luz acende sombras. Toda luz acende sombras. E quando o evangelho começou a virar a cidade de cabeça para baixo, os donos da cidade perceberam. E a cidade percebeu. E alguém percebeu. Alguém que não gosta nada de igrejas nascendo. Guardem essa cidade na visão de vocês. Porque eu quero caminhar com você para dentro dela. A primeira cena dessa caminhada, a gente pode resumir em 3 semanas de céu aberto. Vamos pensar um pouco sobre os primeiros dias daquela comunidade. Paulo, Silas e Timóteo pregavam.
Os novos irmãos se reuniam em casas, escondidos, com medo e com festa ao mesmo tempo. Porque é assim que nasce a igreja. Paulo não pregava de longe, ele cuidava de perto. Ele diz isso na carta, com palavras que são quase um abraço. Ele diz: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Ele diz isso no versículo 7 do capítulo 2. Uma ama, uma mãe de aluguel, que amamenta os filhos dos outros e ama como se fossem seus. Foi assim que Paulo tratou aqueles tessalonicenses. E depois ele completa: vós bem sabeis que, como um pai a seus filhos, a cada um de vós exortávamos e consolávamos e protestávamos. Ele diz isso no versículo 11. Então ele exerceu um papel familiar com aquela comunidade. Era uma mãe para alimentar, um pai para corrigir e para consolar. Imagine, não existe um retrato mais bonito de um apacentador do que esse. Um apacentador é como uma mãe para alimentar, como um pai para corrigir e para consolar. Que retrato mais impressionante de um apacentador. E o fruto apareceu rápido. Em 3 semanas havia um pouco mais de dias, talvez. Em 3 semanas, mais ou menos, aqueles gentios abandonaram os ídolos. 3 semanas. Os gentios abandonaram os ídolos. O Paulo diz isso na carta. Vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Ele diz isso nos versículos 9 e 10. Ou seja, gente que adorava estátuas começou a esperar por uma pessoa viva. Isso não é reforma de costumes. Isso é milagre. Agora, prestemos atenção numa coisa, porque ela é a chave de toda essa história. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja frágil. Tinha 3 semanas só. Não tinha Bíblia impressa, é óbvio. Não tinha anos de doutrina. Os irmãos de Tessalônica ainda nem sabiam direito o que significava crucificação. 3 semanas. Estavam aprendendo. E, de repente, a perseguição chegou. Aí nós temos a segunda cena. O estrondo na porta. Atos 17 conta o que aconteceu. Os judeus que rejeitaram a mensagem e, junto com eles, homens violentos da cidade, ajuntaram gente ruim das praças, formaram uma turba e assaltaram a casa onde os irmãos se reuniam. Eles queriam arrastar Paulo e Silas ao povo, mas não conseguiram encontrar os pregadores. Então, arrastaram Jason, o anfitrião, e alguns irmãos ao tribunal da cidade, gritando: estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Que acusação! E que elogio! Sem querer elogiar, eles elogiaram. Os que têm transtornado o mundo chegaram aqui. O resultado: a igreja nascida havia dias
já estava sob ameaça de morte. E Paulo, para não entregar os irmãos às mãos da turba, teve de sair. Às pressas, de noite, alguns dizem, para Bereia, e depois para Atenas, e depois para Corinto. 3 semanas. Foi tudo que a igreja teve. 3 semanas de céu aberto. E depois a porta se fechou. 3 semanas. Foi o tempo que os apóstolos passaram em Tessalônica. Veio a perseguição. Eles fugiram. Só alguns irmãos gentios que entregaram a vida para Jesus ficaram. E os apóstolos foram para Bereia. E da Bereia foram para Corinto, de Corinto para Atenas, e aí, pronto. Vamos sentir o que aconteceu do lado de fora da igreja também. Por quê? Porque a saída de Paulo abriu uma ferida. Irmãos novos, perseguidos, sem o seu apacentador. E na cidade, vozes maldosas começaram a trabalhar. Todos nós conhecemos vozes assim. Vozes que não criam nada, só corroem. E antes da gente continuar, uma pergunta que vai correr a história inteira é: quem cuidaria de quem? 3 semanas. Quem cuidaria de quem? Os apacentadores tiveram de fugir. E agora? É muito interessante. E aí entra uma figura que às vezes nós esquecemos: o inimigo. O camarada por detrás de todo o movimento anticristo. Todo movimento anticristo tem um patrocinador. E esse patrocinador, esse inimigo das nossas almas, ele sabe o que às vezes a gente até esquece, que é, quando o apacentador some, a tentação da comunidade é pensar que o cuidado some junto. E a tentação de cada membro é pensar: bom, cuidar não é comigo. Cuidar é com quem tem esse ofício. O adversário das nossas almas contou com esse pensamento. Agora, a história vai mostrar por que ele errou. Ele apostou nisso. 3 semanas, conseguimos pôr para correr os apóstolos, a igreja dos gentios não sabe nada, não conhece nada da história de Israel, não sabe nada dos profetas e nem entende direito o que foi que aconteceu com Jesus de Nazaré. Acabou. Matamos no ninho. Essa é a visão satânica. Ele contou com isso. Mas sabe por que ele errou? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E é claro, ele levantou aqueles inimigos paulinos já conhecidos, que começaram a dizer: se Paulo amasse vocês, não teria fugido tão depressa. E outros começaram a dizer: ele voltou para Atenas e nunca mais deu notícia. Abandonou vocês. Esses pregadores são assim mesmo, viajam de cidade em cidade para ganhar dinheiro e sumir. E claro, essa ferida começou a infeccionar. O amor dos tessalonicenses por Paulo começou a ser envenenado pela dúvida.
E é aqui que a história dá a sua primeira virada. Porque Paulo descobre que, além da perseguição de fora, havia um dano de dentro. E ele descobriu que os corações podem separar pessoas antes mesmo das estradas conseguirem. Que não precisa ninguém ir embora para que um coração condene o outro. Esse é o quadro. Uma igreja de 3 semanas, os apóstolos afugentados, correndo, porque senão vai prejudicar a igreja, e não consegue mais ter contato com a igreja, e dentro da igreja as coisas começam a ficar confusas, e os inimigos de Paulo já chegaram. Onde o Paulo ia, tinha um bando de corvos que iam atrás, com um objetivo só: desautorizar Paulo. O tempo todo desautorizando Paulo. E eles chegaram lá também. E começaram a acusar o Paulo como péssimo apacentador, que ele não está nem aí com vocês, ele foi embora, e por aí vai. E claro, uma realidade que todos nós conhecemos começou a aparecer de forma incontestável, que é: corações podem se separar antes mesmo que as estradas separem as pessoas. Ou seja, o ser humano é tão propenso a destruir relacionamentos que não precisa viajar para isso. Essas coisas são trabalhadas no coração. Aí a terceira cena. Um homem órfão. Bom, agora a gente está em Atenas. Depois nós vamos para Corinto. Paulo não se aguenta. Ele está querendo saber o que aconteceu com a igreja que ele deixou depois de 3 semanas de existência. 3 semanas. Qualquer um diria: 3 semanas de existência, amigo, já era. Acabou. Tinha tudo para ser um grande trabalho. Mas 3 semanas? Como é que vai sustentar uma comunidade que só tem 3 semanas de existência, com gente que não sabe nada, nunca leu as escrituras hebraicas, não tem a menor ideia do que foi que aconteceu com Jesus de Nazaré, ouviu isso por 3 semanas. 2 pregadores judeus que chegaram aqui em Tessalônica e disseram que Jesus, que foi crucificado, é o novo rei. Porque essa era a acusação que os inimigos fizeram. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui e eles dizem que há um novo rei e que o nome dele é Jesus. Pronto. Se levantaram contra o que estava acontecendo. Paulo e Silas tiveram de fugir e foram embora. E a igreja ficou. Um grupo de gentios, uma igreja de 3 semanas de existência, e os pregadores, aqueles que sabiam o que estavam falando, não estão mais lá. Acabou. Aparentemente. E aí o Paulo precisa saber o que está acontecendo e manda um dos seus discípulos. E aí a carta que ele manda diz: eu quero que vocês ouçam que eu me sinto órfão. Quero que vocês saibam que eu me sinto órfão. Curioso.
é uma palavra muito forte. Ele diz: nós, porém, irmãos, privados de vós por algum tempo, de vista, não de coração, muito mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. É o versículo 17. E essa palavra, privados de vós, significa ficar órfão. Ao invés de ele dizer que a igreja ficou órfã dos apóstolos, ele diz que ele ficou órfão da igreja. Veja, ele não diz sentir falta de vocês. Não. Ele diz, fiquei órfão de vocês. Que coisa, hein? Um homem de 50 anos, cheio de cicatrizes, apóstolo das nações, dizendo que ficou órfão de uma igreja de 3 semanas. 3 semanas nem dá para conhecer tanta gente assim. Nem dá para conviver tanto assim. E essa palavra, ela merece ser pensada por nós. Um apacentador que se sente órfão dos seus filhos. Você percebe que isso é uma contradição de termos, né? Geralmente os filhos é que ficam órfãos de pais, né? Então você percebe que Paulo usou uma frase, uma palavra que é contraditória em si mesma. Fiquei órfão de vocês. Isso é impressionante. Ou seja, um apacentador que se sente órfão dos seus filhos. Não são os filhos que ficaram órfãos do apacentador. É o apacentador que se diz órfão dos filhos. O que isso significa? Isso significa que o amor correu em sentido contrário. Percebe o que isso revela? Revela que para Paulo, aquele grupo de convertidos não era minha congregação. Para Paulo, aquele grupo de convertidos era minha família. E aqui a história nos entrega um segredo precioso sobre cuidado na comunidade cristã. A relação na comunidade cristã não corre num sentido só. Vocês acham que Paulo era o único que cuidava? Não. Repara, se Paulo ficou órfão dos Tessalonicenses, é porque havia um laço vivo entre eles. E um laço, ainda mais um laço vivo, tem 2 pontas. Aqueles irmãos sustentavam Paulo com as orações deles, com a alegria da fé deles, com as notícias que enviaram ao coração dele quando ele estava em Atenas. Nos versículos 6 e 7, já do próximo capítulo, que é o 3 de Tessalonicenses, o Paulo diz: Timóteo acabou de chegar, trazendo boas notícias da vossa fé e amor. E eles o consolaram quando ele estava angustiado na tribulação. Ou seja, quando o inimigo isolou a igreja do apacentador, pensando que ia sobrar uma comunidade de crianças desamparadas, na verdade, sobrou uma família, em que cada um também cuidava de cada um. Em 3 semanas, o Espírito Santo conseguiu incutir naquela comunidade o que nós chamamos de mutualidade cristã. 3 semanas. Tinha um grupo de pessoas que sabia quase nada, mas sabiam que tinham de cuidar um do outro. E cuidaram uns dos outros e sustentaram o próprio Paulo. A mutualidade do cuidado é o que nenhuma ausência física consegue desmontar.
O diabo está sempre contando com a natureza humana. Ele é, lógico, incapaz de perceber a natureza divina. A natureza humana é isso mesmo. Depois de 3 semanas, ficar isolado, sem o apacentador, sem que o apacentador consiga mandar uma notícia sequer. Porque lembre-se, nós estamos falando de 2 milênios. Ali mandar notícia há 2 milênios era, desculpa, é um trabalho sem paralelos. É o ano 1 da era cristã. E aí o Espírito Santo fez algo que era inimaginável para seres humanos e para o próprio diabo. Ele transformou uma igreja de 3 semanas de existência. 3 semanas de existência numa comunidade, onde cada um cuidava do outro, enquanto aguardava notícias do apóstolo. Isso é assustador, gente. Isso é absolutamente impensável. Isso é um fenômeno sociológico. Você pensar que um grupo que ouviu 2 pregadores por 3 semanas só, e depois teve de ajudar os pregadores a fugirem, porque a fúria na cidade contra os pregadores e contra esse grupo recém-convertido foi atroz. E aí os pregadores não tiveram outra coisa a fazer senão fugir. Porque os pregadores entenderam que se eles ficassem, a igreja ia ser mais prejudicada ainda. Então você pode imaginar o tamanho da fúria do povo de Tessalônica. O tamanho da fúria dos donos da cidade contra a recém-nascida igreja de Cristo. Pronto. O diabo começou a contar a vitória, a marcar os pontos ganhos. Mas o diabo não sabe nada de Deus. Embora tenha um bocado de gente que acha que ele sabe. Porque Deus só se sabe de Deus com espírito vivo. Um espírito morto não tem como saber de Deus. É por isso que de vez em quando você encontra umas pessoas que abandonaram a fé e quando você as conhecia, elas sabiam muita coisa. Elas eram capazes de dar aulas imensas sobre as Escrituras. Aí você as reencontra e parece que elas perderam a memória, que elas não lembram de mais nada, que mais nada vem ao coração delas. E você diz, será que esse camarada está doente, está com problema de memória? Não. É que tudo que você guarda de Deus, você guarda no Espírito. Você guarda no Espírito. Você pensa que você guarda no mesmo lugar onde você guarda as informações que você coleta, seja nos livros, seja na escola, seja nas conversas, seja no que você assiste ou no que você ouve? Não. Deus só fala com o Espírito. Ponto. Deus só fala com o Espírito redivivo. E só. E quando o Espírito é jogado às traças pela resistência ao Espírito Santo, ou simplesmente pelo abandono da fé, a comunicação cessa imediatamente. Acabou.
Não quer dizer que Deus não vá continuar insistindo, mas ele vai usar outros meios para insistir. A comunicação com o Espírito acabou. A pessoa fechou a porta e Deus respeitou o que ela decidiu. Que é uma coisa que a maioria das pessoas não percebem. Que Deus respeita a gente muito mais do que a gente se respeita e do que respeita os outros. Porque se alguém fecha a porta, Deus entendeu. Ok. A comunicação está encerrada. E aí você encontra essa pessoa tempos depois e vai conversar com ela como sempre conversou. E de repente você começa a perceber, ela não sabe mais nada. Ela não lembra de mais nada. Ela não consegue mais falar sobre Deus. Mas eu assisti dando aulas extraordinárias. O que aconteceu? Aconteceu que a memória espiritual acabou. E acabou mesmo. Ponto. Deus respeita a gente mais do que a gente se respeita. Você não quer? Não. Ok. Ué, ele fica sozinho por porta, assim? Sozinho. Quer dizer, chega mais perto o cara que ajudou você a cortar isso. Mas estar com ele em nada era melhor nada. Era melhor nada. Então o diabo contava que isso ia acontecer em Tessalônica. 3 semanas, conseguiu pôr os pregadores para correr, acabou. Qual não foi a sua surpresa quando ele se deu conta que o Espírito Santo criou uma comunidade? Com gente que só sabe de Jesus há 3 semanas e que não tem transfundo hebreu. O que nós estamos assistindo é um milagre. É um milagre. Do ponto de vista sociológico, é um fenômeno impensável. Impensável. Que uma comunidade não estruturada, não fundamentada, por falta de tempo, simplesmente vingue, se autoestruture, se mantenha, cresça e comece a mover uma cidade inteira. Pronto. É isso que é Tessalônica. Cuidando uns dos outros, sustentaram o próprio Paulo. A mutualidade do cuidado é o que nenhuma ausência física consegue desmontar. A gente não se deu conta ainda que nós estamos ligados uns aos outros pelo Espírito Santo, que é um ar que todos nós passamos a respirar, que é uma angústia não respirar esse ar. Por isso que muitos de nós que fomos gentilmente convidados a sair das comunidades onde estávamos, porque não conseguimos assinar embaixo do que as pessoas agora estavam dizendo que era a confissão de fé, ficamos com o coração perguntando para onde eu vou, ao invés de simplesmente dizer, bom, saiu, acabou, chega. Não, tem de ter algum lugar onde eu possa reencontrar Jesus na vida das pessoas. É extraordinário. Então, Paulo conta o que tentou fazer, e aqui a história fica ainda mais forte. Ele disse, quisemos ir ter convosco. Eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes, e Satanás nos impediu. É o que ele diz no versículo 18.
O que deixa muitos irmãos de orelha em pé, né? Porque imagina como servo de Deus, filho de Deus, imagina os filhos de Deus não pode ser vencido e não pode ser impedido e tal. Ou seja, tem alguns amados irmãos que entenderam que nascer de novo é ir para uma região de sombra, água fresca e sapato largo no pé. Quando é exatamente o contrário. A gente vai para a alegria de Deus, mas os pés ficam enfrentando a ira do diabo. Nosso coração sobe para a alegria de Deus, mas os pés continuam aqui enfrentando a ira do diabo. E a gente nem percebe isso. E nem percebe quando ele se imiscui, se intromete para o mal. Certo? Que é o grande significado do verbo imiscuir na língua portuguesa. É intrometer-se para fazer o mal. É diferente de intervir, é diferente de entrar na mesma história. Não. É vir para fazer o mal. Ponto. E a gente não percebe. E a gente não percebe isso em casa. Não percebe isso em casa. Eu vejo muita gente que briga e nunca pergunta por que estou brigando tanto com quem eu amo. E da onde está vindo tudo isso na minha cabeça? E da onde está vindo toda essa ira que eu não consigo explicar a razão? Ninguém pergunta. Eu falo, escuta, você já perguntou de onde veio essa ideia aí? Você já perguntou por que você só está conseguindo pensar o mal? Você não perguntou? Você já acha que você nasceu de novo e isso não mudou nada? Você não para perguntar, escuta. Eu estou ouvindo alguma voz que não era a voz que eu devia estar ouvindo. Está subindo a minha mente pensamentos que não deviam estar aqui. Você não pergunta? Devia. Você devia. Porque você tem um inimigo. E você tem um problema. Você e eu. Que nós somos seres permeáveis. Quando a gente estava lá no jardim, a gente era impermeável. Por isso o diabo, para falar com a gente no jardim, precisou de um mediador. Que a Bíblia chama de um animal poderoso que Deus evoluiu depois. Por que precisou de um mediador? Porque nós éramos espiritualmente impermeáveis. Não tinha como falar dentro de nós. Só tinha como falar de fora de nós. E para isso precisa de um mediador. Mas agora, irmã, não. Depois que nós saímos do jardim, depois que nós nos rebelamos, nós nos tornamos permeáveis. O inimigo não precisa de mediador para jogar coisa dentro da gente. E a gente não para, porque a gente acredita que tudo que sobe ao nosso pensamento é pensamento nosso. A gente acha que o nosso pensamento é impermeável. Não é verdade. Não é verdade. Haja vista o que os hipnotizadores fazem. Colocam no sujeito o pensamento que eles quiserem. Claro que tem uns ou outros que são inipnotizáveis, mas uma grande gama de pessoas é. Agora, quando o enfrentamento é com o adversário das nossas almas,
Todos nós somos permeáveis. Nem todos nós somos permeáveis à hipnose. Graças a Deus, pelo menos tem um grupo que vai ficar ileso. Mas nenhum de nós é impermeável à influência satânica. Você de repente está falando coisas que você não sabe que falou. E as pessoas vão dizer para você, você falou, e você vai dizer, eu não falei. Falou, eu ouvi você falando, não só eu ouvi, eu vi você falando. Não, eu não falei, falou. E como que eu falei um negócio desse? Pois essa é a pergunta. Como? Como? As escrituras mesmo já dizem que a gente tem de julgar as profecias. Por que a gente tem de julgar as profecias? Porque o profeta pode estar ouvindo o diabo só. Hello? Eu já vi profeta ouvindo o diabo. Eu já vi profeta, pseudo-profeta, possesso, dirigindo culto de igreja. Eu estava lá. O cara ainda chegou para mim e falou, Ari, você não vai fazer nada sobre isso? Outra pessoa que discerniu, eu disse, não, o encargo é dos pastores, eu não tenho essa autoridade. Eu vim aqui para pregar num congresso, cheguei aqui, está essa pasmaceira aqui, essa loucura aqui, eu não posso fazer nada, eu estou esperando. Para ver se um deles faz. E o pior é que o camarada, que era o pastor, que estava ouvindo o pseudo-profeta, falar uma asneira atrás da outra, ele ia dizendo, o Espírito está confirmando, e eu pondo a mão na cabeça, dizendo, Deus do céu. Deus do céu. Fala, Oswaldo. Eu fui numa vigília uma vez, eu fui em muitas vigílias, né? Eu também já fui, não tantos quanto você, mas já fui também. Mas eu fui de uma que levantou um profeta lá, aí o outro levantou, falou, o outro levantou daqui, eu estava lá. Levantou daqui e falou assim, cala a boca, porque quem está falando na sua boca não é o Espírito de Deus, Deus está falando na minha boca. O outro falou, é mentira. O outro por aí falou, vai. é mentira, quem está falando aqui agora sou eu, cala vocês. É isso aí, você vê. Eu falei, meu Deus. E aí você se lembrou, aí você percebeu que o mesmo cara estava falando na boca dos dois. A para mim acabou mais cedo. Né? Acabou. Graças a Deus, né, irmão? Você lembrou mais cedo. Foi no Iguatemi, lá no meio do violão doido lá. Falei, bom, é melhor andar na rua do que aqui. É inacreditável. Então, e o caso lá do meu amigo lá, ele falava e eu dizia, meu Deus, isso não vai dar certo mesmo. Bom, começou o congresso no dia seguinte, eu assumi o meu papel de professor, dei as aulas que tinha de dar, vim embora e tal. 8 meses depois, eu encontrei aquele irmão que tinha dito que o Espírito estava dirigindo, confirmado. E eu falei para ele, e aí, como é que você está? Ele falou, não estou nada bem. Por quê? Perdi o ministério. Perdeu o ministério. Como assim? A igreja te mandou embora? Ele falou, não, é que eu não consigo mais. Eu estou indo embora. Você vai embora? Vou. E como é que ficou lá as coisas? Ele falou, um desastre. Eu falei, por que um desastre? Porque sabe aquela irmã que estava falando no dia que você chegou? Sei sim. Falou, expulsamos uma legião dela. Falei, finalmente vocês viram? Ele falou, vimos. E agora? E agora a minha vida acabou. E acabou mesmo. Ele foi embora
e depois eu só ouvia notícias dos desastres na vida dele. Ou seja, a gente vive num mundo de crentes fracos, relapsos e que não tem o menor temor de Deus. E que acha que isso aqui é uma pantomima. Que o sujeito pode fazer o que quiser e dar voz a quem quiser, sem se dar conta de que um dia o Eterno diz: é hoje, amigo. Hoje nós vamos conversar. Pronto. E aí o meu amigo lá, chegou o dia em que Deus disse: é agora, filho, nós vamos conversar. Você vai voltar, mas isso vai dar um trabalho, meu filho. Você não tem uma ideia, você não tem ideia do trabalho que isso vai dar. Porque isso aqui é um mundo espiritual. Não importa o quanto você ouça de todos os proponentes de ideias sobre igreja, sobre o que é isso, sobre o que é aquilo. Isto aqui é território divino. Foi a grande notícia que o Moisés ouviu. Tira a sandália dos seus pés. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque você está em terra santa. Ponto. Um dia nós vamos aprender isso. Que a existência é muito mais complexa do que o que a gente lê nos jornais. Então, o Paulo diz que 2 vezes ele tentou e 2 vezes a porta fechou. E Paulo não culpou a política, embora a política possa ser muito usada, não culpou a economia, não culpou os romanos, não culpou o clima, porque entende que tudo isso são meios. Ele deu nome ao adversário. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Que por detrás desses movimentos todos tem alguém. Tem alguém. Eu me lembro muitas vezes de ter conversado com um camarada, e ele dizia: por que você está tomando essa posição? Eu falei: você não está vendo o diabo? Você não está percebendo o diabo? Não, você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo que tem um movimento espiritual aqui. Você não está entendendo que há uma desgraça do inferno aqui. Você não está vendo o inferno? Esse é o ponto. E Atos 18 nos mostra como é que esse impedimento se vestiu de gente. Porque todo mundo, quando a gente fala assim, Satanás deu um nó, a gente pensa que é porque você era fraco espiritualmente, você não orou, Não, é porque você está numa guerra. O Paulo tentou voltar à Macedônia. Inclusive, anos depois ele tentou, mais vezes, voltar à Macedônia. E o Lucas registra, os judeus, quando ele tentou a primeira vez e a segunda vez, que são essas vezes que ele cita aqui, os judeus suscitaram perseguições contra Paulo e o obrigaram a sair. Os judeus suscitaram perseguições contra Paulo e o obrigaram a sair. Está lá em Atos 18, versos 5 e 6. Suscitaram, essa palavra é importante, porque significa que pessoas foram arregimentadas.
Você não percebe, mas muita coisa que você vai fazer, de repente você vê um bando de gente e você pergunta, esse cara tá nervoso com o quê? Você não sabe que você tem um inimigo? Você não percebe? Você nem para orar. Você acha que isso você vai resolver como? Conversando só? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E você não percebe isso do ponto de vista até mesmo humano, que é como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos saiu do avião que tinha perigo de ser atacado, segundo informações que ele recebeu, que o país que ele entende como inimigo podia derrubar o avião. Ele saiu e deixou todo mundo no avião. E não avisou ninguém. Ou era uma farsa ou era um dane-se vocês. Que loucura é essa? Você não percebe que isso aqui é muito mais do que política? Você não percebe que tem um ser humano aqui totalmente dominado? Tem um ser humano aqui que se acovardou e não precisava. Porque se você é o soberano do maior exército do mundo, com a maior tecnologia de defesa do mundo, de defesa e de ataque, com os melhores soldados do mundo, você não precisa se acovardar diante de nada. Qualquer cara se acovarda diante de você. O que aconteceu com esse homem? Graças a Deus por isso. Menos o Lula. O que aconteceu com esse homem? Você não percebe que isso aqui tem meandros espirituais? Não é possível. Não é possível, em sã consciência. Esse sujeito simplesmente bate o pé e incendeia o mundo. O que aconteceu? Então, Ari, e o pior é que a igreja apoia. Esse Então. problema está sério demais ali. esse a igreja... Porque ela está perdendo um vínculo aí com o céu. Alguma Então, coisa está acontecendo nos ares, porque... exatamente. Essa ilusão, o engano da igreja é assustador. É assustador. Como eu disse, nós nos tornamos permeáveis. E a gente tem de prestar atenção. Obrigado, querido. A gente tem uma ideia de que nós estamos blindados. Mas nós não estamos blindados. É na comunhão que nós nos blindamos. É na intercessão que nós nos blindamos. Mas nós estamos sob ataque. Tem um rapaz, um pastor aí, que eu não posso falar o nome, né? Mas você deve já imaginar. Que ele não está suportando ver falar sobre o céu ou falar sobre a vida de Jesus, né? Que ele escutou um hino que uma cantora compôs, que está falando sobre o céu e está falando sobre a volta de Jesus, né? E que a gente tem que mudar essa situação, falar mais do céu, falar mais daquilo que, né? E Jesus. E ele não aceitou. Ele falou assim: se na minha igreja eu ouvir alguém cantando esse hino, eu vou mandar parar na hora. Tá vendo? Porque aqui tá bom pra ele, né? Aqui parece Tá que vendo? Aí é que tá. Então o que significa? Que pessoas foram arregimentadas. Que gente foi recrutada, convencida, posta em movimento. Então o impedimento de Satanás não foi um trovão no céu, foi gente. Gente organizada, gente incitada, gente posta em campo.
Não subestime o mal. Amém. E não subestime a maldade nas pessoas e como ela pode ser acionada. Inclusive, não subestime a maldade que está adormecida na sua carne por causa da presença do Espírito Santo em você. É isso que o diabo está tentando buscar. Ele sabe que no seu jeito de ser gente, o jeito que você aprendeu a ser gente, foi inoculado o germe da maldade, que faz você e eu e todos nós assistirmos muitos dos filmes que nós assistimos e torcer pelo bandido às vezes. É verdade, é verdade. Assim, E torcer pelo cara que saiu para se vingar. é verdade. E a gente nunca pergunta, por que eu estou torcendo por esse cara que ele se vingue mesmo? Da onde é que isso está vindo em mim? Se perguntasse para mim ou para você numa situação comum, você dizia, não, a vingança pertence a Deus, pelo amor de Deus, não põe a mão nisso não. Justiça sim, vingança não. Então vamos trabalhar com a justiça, vamos evocar aqui as relações humanas e, claro, quem tem de ser cobrado, que seja cobrado, é justiça. Vingança não, vingança é maldade. Mas aí a gente assiste o filme e diz, aí, agora. Django Livre. É assim. E aí, agora, pega mesmo, não deixa. Da onde vem isso, meu Deus do céu? Eu nasci de novo. Nasci de novo. Por que que eu não estou pensando isso aqui é muita vingança, não dá para mim isso aqui não. Só assistir um dorama da vida aí. Pronto, chega. Não quero saber desse negócio aqui. Tem vingança demais aqui. É verdade, dorama. Se bem que não é tão inocente assim, né? Então, isso, gente, não é retórica antiga. Isso é geografia espiritual. Isso é um conceito que provavelmente a gente nunca ouve, mas a gente devia ouvir. Existe uma geografia espiritual, que é você saiu de um determinado perímetro, você entrou em outro. Você entrou em outro. Você diz, opa, tem alguma coisa aqui. Você percebe. Tem alguma coisa aqui. Qualquer camarada ia dizer para você, do que você está falando? E você diz, não sei não, hein? Aqui, não sei não. Não sei não. Melhor tomar cuidado aqui, porque isso aqui nós mudamos de geografia. Em compensação, há outros lugares que você entra, eu espero que este seja um desses lugares, em que quando você entra e diz, puxa, olha que legal, que paz, Deus está aqui. Amém. Então você mudou, você está na geografia certa, porque a sua geografia é essa. A casa de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus. Tá certo? Então, a estrada para Tessalônica, se fosse só um caminho de pedra, não precisaria de gente arregimentada para fechá-la. Porque a gente fecha uma estrada de pedra com pedra. Não precisa arregimentar a gente, é só derrubar a pedra. Pronto. Mas, como a estrada para Tessalônica é uma estrada de corações, como é que você fecha corações? Com mentiras. Mentira. É só o que o diabo conta. Mentira. E você, e eu, e nós, porque foi semeado na nossa mente, a gente acredita que é verdade, porque a gente pensa que é nosso pensamento. Você já encontrou pessoas ciumentas?
Então, as pessoas ciumentas se alimentam de uma mentira semeada na mente deles. É mentira. Mas você vai dizer para o camarada que é mentira? Vai dizer para você, escuta, isso é mentira. Você viu isso aí? Você estava lá? Você ouviu? Você estava lá? Você viu isso? Não precisa, eu sei. Mas você sabe como? Por causa da forma como a pessoa saiu. E como é que a pessoa saiu? E que pessoa é tão tonta que sai dizendo para você exatamente o que vai fazer quando é contra você? Quem é esse tonto? Quem é essa tonta? Deixa eu falar com essa tonta. Escuta, minha filha. Se você está fazendo isso, se arrependa. Se você não se arrepender, pelo menos não inferniza. Meu filho, se você está fazendo isso, se arrependa. Se você não vai se arrepender, não inferniza. Pelo menos isso. Vamos entrar num pacto aqui. Não inferniza. Porque isso é tudo mentira. Como é que estão sustentando esse absurdo no mundo moderno? Mentira, 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 mentira. Isso aqui é o quê? Mentira. E aquilo? Mentira. Mentira. Eu tenho um amigo que sempre me manda os negócios, eu volto para ele e digo, isso aí é mentira. Aí ele fala, tudo que eu falo é mentira. Falei, até agora só, daqui para frente eu espero que não. E na psicologia, uma das técnicas é justamente você aprender a observar os seus pensamentos. Porque assim, você não é o que você pensa. Então, esse processo de você... É que aí tem várias linhas, né? Mas assim, é como se você chamasse a sua consciência para observar o que você está pensando. E você faz esse processo justamente de questionar esses pensamentos. O que é verdade nesse pensamento? Exatamente. Qual a chance? Por exemplo, alguém que é ansioso. Tá, mas qual a chance desse meu pensamento acontecer de verdade? Assim? Então, esse processo na terapia, né? Você não é o que você pensa. Exatamente. Essa é a técnica que Deus usou com Caim. Presta atenção. Presta atenção no que você está pensando. Presta atenção. Só que o Senhor foi um pouquinho mais à frente que disse, isso que você está pensando foi lançado dentro de você. E tem um demônio na sua frente, agachado, esperando você dizer sim para esse pensamento. Se você disser sim, ele vai possuir você. E ponto. Depois que ele possuiu, amigo, você vai dizer sim a esse fel. E quando você disser sim a esse fel, alguém vai morrer. De um jeito ou de outro. É assustador. Então, como é que se fecha um coração? Com uma mentira. Então, quem quisesse fechar o coração dos Tessalonicenses contra Paulo, precisou mais do que pedras. Precisou de vozes, de calúnia, de turba. O alvo nunca foi só o corpo do apóstolo. O alvo era o laço entre o apacentador e as ovelhas. E aqui a gente tem de perceber o peso dessa cena. Essa guerra é real. Presta atenção, Satanás não impede com metáfora, ele impede com gente. Ele arregimenta pessoas de fora da igreja e às vezes de dentro dela, para uma única missão, cortar o fio do apacentamento. Desconfia quando sobe no seu coração pensamentos contra um irmão só porque o irmão olhou e você achou que ele olhou feio. Ele não olha feio para mim. O que é olhar feio? Ele já era feio. O cara já é feio, meu. Ele não tem como olhar bonito.
Esquece esse negócio, o cara já é feio. Entendeu? O que é olhar feio? Então ele arregimenta pessoas de fora e de dentro com uma única missão: encerrar o apacentamento. E ele sabe de uma coisa que muitos de nós esquecemos: ovelhas sem apacentadores definham. Agora, a igreja não é apacentada só pelo público. A igreja é uma comunidade de apacentadores. Ela cresce no aconchego, no colo, na visita, no consolo, no abraço, no encorajamento. Por isso, quando o diabo quer matar o rebanho, ele mira no apacentador. E para atingir o apacentador, ele recruta gente. Só que numa comunidade como a nossa, todo mundo é apacentador. Porque nós cremos na mutualidade, que somos apacentadores uns dos outros. Numa estrutura vertical, piramidal, você joga tudo nas costas de um sujeito só e ajuda o diabo a saber quem mirar. A gente mesmo aponta para o diabo: é aquele cara lá, aquele cara lá. Pega ele que você pega todo mundo. Tá certo? Numa comunidade de mutualidade, dá mais trabalho para ele, que é a nossa grande alegria. Aqui você vai ter muito trabalho, Ceará, muito trabalho. Isso aqui é uma comunidade apacentadora. Vai te dar trabalho, vai te dar trabalho. Aliás, nós estamos aqui para isso mesmo. Nós não só vamos te dar trabalho, nós vamos destruir as suas obras. Nós vamos destruir as suas obras. Não vai ficar nada do que você está fazendo em pé. Você pode amarrar seu sapato que você vai correr. Glória a Deus. Amarra os cadarços aí que você vai Glória a correr. Deus. Nós vamos botar você para Glória a correr. Deus. Tá certo? Amém. Então, presta atenção na maldade da estratégia. Ele mira os apacentadores porque sabe que se derrubá-los, a comunidade vai ficar achando que não tem mais cuidado nenhum, que ninguém liga para mim, ninguém tá aí, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida passa e eu sei ninguém. Pronto, é Nora Ney na vida. Para vocês não sabem quem é Nora Ney, mas eu sei. Mas você não sabe. é do meu tempo. Não é do seu tempo, É da mas minha mãe do seu. é do meu. É do meu tempo. Eu ouvi a Nora Ney cantar nenhuma nem duas vezes. E esse foi o grande sucesso dela. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sem ninguém, ninguém me ama nem me quer bem. Nossa, ela cantou isso e fez tanto sucesso. Por quê? Porque todo mundo acha isso mesmo. Todo mundo acha que está abandonado. Por algum motivo, nós seres humanos achamos que estamos abandonados. E tudo que o adversário faz é tentar fazer a gente concluir que é isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém fica com você, ninguém quer bem a você, a vida vai passar e você vai passar sem ninguém. Ponto. É isso. Era o hino da Nora Ney, tadinha. Ela pensou que estava gravando só uma música, gravou um hino antes da sofrência moderna. Ela inaugurou a sofrência no cancioneiro popular. Devia ter parado na Nora Ney. Devia ter parado lá, porque lá pelo menos tinha classe, A de hoje. era uma música de altíssima qualidade. Pois é, a vida não melhorou não, irmão. Nada tão ruim que não possa ser piorado. Exatamente. Então o inimigo aposta no nosso pensamento errôneo de que o cuidado é tarefa de uma pessoa só. Aliás, nós construímos isso, né? As nossas denominações construíram isso. E que o apacentamento é tarefa de uma pessoa só. E aí, ele quer, óbvio, que sem o apacentador presente, cada membro diga: agora não há mais quem cuide de mim e eu não tenho obrigação de cuidar de ninguém.
Esse é o pensamento que o diabo quer suscitar numa comunidade cristã. Agora não há mais quem cuide de mim e eu não tenho obrigação de cuidar de ninguém. Se essa mentira entrar na comunidade, o rebanho se dispersa sozinho. Sem uma pedra a mais ser lançada, não precisa. É por isso que a defesa contra esse ataque não é só orar pelo apacentador, que são todos os irmãos. É a comunidade inteira assumir que o cuidado é de todos para com todos. O cuidado é de todos para com todos. Eu cuido e sou cuidado. Eu penso nos irmãos e os irmãos pensam em mim. Todos nós pensamos um no outro, estamos querendo sempre saber o que está acontecendo com fulano, o que aconteceu com o irmão, o que está havendo, quem está precisando de ajuda, vamos todo mundo lá, porque isso é uma comunidade apacentadora. A perseguição de Tessalônica foi a primeira rodada dessa luta do Paulo. Mas isso tem sido uma história. Vocês já viram um apacentador cercado de calúnia? Uma porta de ministério fechada de forma estranhamente coordenada? Já viram? Uma ovelha afastada do aprisco por vozes maldosas? Já viram, não viram? Tá certo? Então, vocês já viram o versículo 18 acontecendo muitas vezes. Satanás está nos impedindo. Por quê? Porque isso nunca deixou de acontecer. Então, cuidado. Agora, sabe o que é maravilhoso? É essa carta aos Tessalonicenses. Porque essa carta, ela furou o bloqueio satânico. E esse é o coração dessa história. Isso aconteceu porque o inimigo errou o alvo. Satanás fechou a estrada de Tessalônica. Paulo não conseguiu chegar fisicamente lá. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele pensou que o amor de Paulo morava na estrada. Mas o amor de Paulo não morava na estrada, morava no coração. Aleluia. E o coração não tem bloqueio de fronteira. Para um e para o outro lado. Mas graças a Deus não tem bloqueio de fronteira também para o amor. Então, impedido de viajar, Paulo fez a única coisa que restava, escreveu. Enviou Timóteo na frente. E quem sustentou esse plano foi a própria comunidade dele. Eles enviaram notícias, eles oraram, eles esperaram. E quando Timóteo voltou, notícias boas, notícias de irmãos firmes na fé, de irmãos que haviam cuidado uns dos outros na ausência do apacentador. Paulo não se conteve, ele pegou a pena e escreveu a carta mais antiga que sobreviveu dele até hoje, 1 Tessalonicenses. Por volta do ano 50, e no meio dessa carta, no capítulo 2, ele responde finalmente ao que as vozes maldosas insinuaram. Não com raiva, mas com ternura. E essa resposta só foi possível porque na ausência dele a comunidade não se desfez. Isso é uma comunidade apacentadora. Cada membro virou à sua medida ombro de consolo para o outro. E ele relembra tudo isso dizendo: vocês mesmos sabem que a minha chegada não foi vã. Vocês viram como eu preguei com cicatrizes de Filipos ainda frescas nas costas. Vocês viram que eu não busquei glória de homens, nem lucro, nem lisonja. Eu fui a mãe que amamenta, eu fui o pai que exorta. E aí, no fim dessa defesa, quando tudo já tinha sido dito, Paulo diz uma última palavra e a mais poderosa de todas. Ele não argumenta mais, ele revela. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Em sua vinda?
Sim, porque vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Isso é maravilhoso. Então, vamos lembrar o que a gente está falando semanalmente aqui. O primeiro tesouro é a alegria. O primeiro tesouro é a alegria. Ore diariamente, Senhor, me esconda na tua alegria, porque é a alegria do Senhor, não é a sua alegria. É a alegria do Senhor que faz você enfrentar a perda, como a nossa irmã enfrentou ontem. O que é que não mata a gente quando a gente tem de enfrentar a morte? A alegria do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Entenderam? Guarda isso, toda semana nós estamos falando isso. O primeiro tesouro que você recebeu é a alegria do Senhor. Faça essa oração constantemente. Senhor, me esconda na tua alegria. Amém, Jesus. Porque foi por causa dessa alegria que Jesus Cristo veio para subir a cruz. Ele viu a alegria que o esperava. Ore assim, Senhor, me esconda na tua alegria. Olha a ordem que o Paulo coloca: esperança, alegria, coroa. Esperança é o que virá, coroa é o que se recebe no fim, mas alegria é o que o Paulo sente agora. Mesmo órfão, mesmo impedido, mesmo a quilômetros de distância, sob a sombra da perseguição que ainda rondava aqueles irmãos, Paulo não diz, vocês eram minha alegria, como quem fala de uma saudade. Ele diz, vós sois a nossa glória e alegria. O presente, irmãos, o presente contínuo. A alegria dele não dependia da estrada aberta para chegar fisicamente lá. Aqui a história desenvolve uma pergunta para cada um de nós que somos comunidade. De onde vinha a alegria de Paulo, se não do que ele via nos irmãos e do que os irmãos faziam entre si? Senão do que ele via o Espírito Santo fazendo na comunidade. A alegria ministerial não é uma coisa que se fabrica, ela nasce e se alimenta da reciprocidade. Os tessalonicenses alegravam Paulo e a alegria deles crescia ao saber que alegravam Paulo. É assim que funciona o corpo de Cristo. Cada cuidado dado volta como alegria. Se eu e você olharmos sempre para o lado, nossa alegria vai ser real. Porque a nossa alegria morre quando nós nos afundamos em nós mesmos. E o diabo pode fazer o que quiser com a nossa mente. Porque ele sabe que nós não estamos olhando mais para mais ninguém. Que a dor dos outros não nos toca. Que a necessidade do outro não mexe com a gente. E quando ele percebe isso, ele sabe, acabou a fraternidade. E se acabou a fraternidade, o Espírito Santo está sob resistência. E se o Espírito Santo está sob resistência, esse é o meu campo. Agora é a minha vez. Porque eles estão dizendo não ao Espírito Santo. Guarda isso. O corpo de Cristo funciona assim. Nós cuidamos uns dos outros e cada vez que cuidamos uns dos outros, isso volta com uma alegria. Cada cuidado recebido vira gratidão e cada gratidão vira novo cuidado. Quando irmãos se deslocaram e disseram, vamos lá, consolar a irmã. Pronto. Isso significa a comunidade venceu. Amém. A comunidade venceu. É uma corrente que nenhuma ausência física interrompe, porque o cuidado na comunidade de Deus não depende de uma pessoa estar presente, depende de muitas pessoas estarem comprometidas. É simples assim. O segundo tesouro é a coroa, Stefanos, ou Stefanos, como eles dizem no grego. E aqui a história leva a gente justamente para esse mundo. Stefanos não é a coroa do rei. Não, Stefanos
é aquela guirlanda de louros que se coloca na cabeça do vencedor dos Jogos Olímpicos. Não é a coroa do rei, é a coroa da vitória na batalha. E também a coroa que se usava nas festas de casamento e nos banquetes de alegria. A coroa da vitória celebrada, da festa realizada. Essa é a nossa coroa. Todo mundo acha, ou é tentado achar, que a coroa é que eu mando, eu sou o cara. Não, a coroa é nós estamos juntos na batalha e estamos vencendo. E a guirlanda de louros está sendo colocada na cabeça de todos nós, de cada um e de todos nós. Então, agora a pergunta muda tudo. De que material era feita a coroa de Paulo? De louros, de ouro, de flores? Não. A coroa de Paulo era feita de gente, de pessoas. Os tessalonicenses eram a coroa. Seres humanos. Gente que chorou, gente que perseguiu, gente que duvidou, gente que ficou de pé. E aqui a mão da mutualidade aparece de novo. Essa coroa não foi tecida só pelas mãos de Paulo. Foi tecida também pelas mãos dos tessalonicenses entre si, que se sustentaram na fé, um ao outro na perseguição. A maior condecoração que uma comunidade de Deus pode receber não cabe numa vitrine, porque ela tem nome, tem história, tem lágrimas, tem muitas mãos. É simples assim. E olha a beleza escondida aqui. Essas pessoas eram coroa porque eram troféus arrancados das mãos do próprio Satanás. O mesmo adversário que arregimentou gente contra Paulo seria, no fim, obrigado a assistir à apresentação da coroa. Cada perseguição mobilizada para pagar aqueles irmãos foi, sem saber, uma forja, o fogo que purificou aquela comunidade, que firmou aquela comunidade, que tornou aqueles cristãos mais dignos de se apresentarem ao Rei dos Reis. O inimigo acendeu a fogueira, Deus a usou como forno de ourives. E o terceiro tesouro é a vinda, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Parousia, palavra que os gregos usam para a visita oficial de um rei a uma cidade. Quando o imperador visitava uma província, a cidade inteira se preparava, as ruas eram limpas, etc, 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 como a gente faz até hoje. Algumas cidades tremiam porque a visita do rei vinha com juízo. Paulo pega essa palavra carregada e diz: e ali, naquele dia, na chegada do Rei Jesus, essa coroa será apresentada. Então imagine a cena, o dia em que os céus se abrirem, o Rei chegando e todo o trabalho escondido vindo à luz. Todas aquelas orações que o Espírito Santo levantou você de madrugada para fazer, vai aparecer. Todo aquele gesto que o Espírito Santo levou você a fazer em favor do irmão, e que você fez da forma mais discreta possível, vai ser apresentado a Ele. Todos nós estaremos de pé diante do Senhor Jesus e ao redor de nosso Senhor Jesus. E a gente vai estar lá, vivos, radiantes, sorrindo, firmes. Nós somos a coroa de Jesus. Amém. Guarda isso no coração. Nós somos a coroa de Jesus. Você pensa que a coroa de Jesus é feita de pedras, dessas que o ser humano é capaz de talhar? A coroa de Jesus é feita de cada um de nós. Amém. Nós somos a coroa de Jesus. Amém. A gente tem que tirar essa imagem acumuladora da cabeça da gente. Jesus é coroado de gente. Amém. E você está lá. Você está lá. E assim, você não é o pequenininho, porque uma coroa é um conjunto. Sabe o que é que você mais nota numa coroa? É a falta de uma pedra. Não importa o tamanho dela. Tinha de ter uma pedra que não tem.
Entendeu? É a coroa, é o conjunto. Gente que o inimigo tentou arrancar e não conseguiu. Gente que o Senhor arrancou das mãos do inimigo. E essa cena sustenta tudo. A resposta silenciosa ao inimigo é impressionante. Vamos amarrar a ponta disso tudo, porque tem um fio que corre da primeira à última cena. Lembra das vozes maldosas? Paulo não se importa com vocês. O que faz um homem que não se importa? Fica em silêncio. O que faz um homem que se importa está impedido. Encontra caminho. E é exatamente aqui que a história mostra. Satanás fechou a estrada. Paulo escreveu a carta. Satanás espalhou a calúnia. Paulo respondeu com ternura. Ternura é o antídoto para toda ira. E é o fim de todo pensamento que provoca ira. Ternura, sem nenhum grama de amargura. Satanás tentou isolar a igreja do apacentador. Paulo enviou Timóteo. Satanás quis que os tessalonicenses duvidassem do amor que une a igreja. E no fim os tessalonicenses guardaram essa carta, copiaram essa carta, preservaram essa carta, até que ela chegasse às nossas mãos 2000 anos depois, como uma prova de que o amor venceu. Por baixo dessa vitória de Paulo está uma grande lição. A igreja não sobreviveu porque Paulo enviou reforços. Sobreviveu porque na ausência de Paulo, os irmãos foram apacentando uns aos outros. Alguém consolou um irmão assustado. Alguém orou pela irmã ameaçada. Alguém recebeu em casa um mensageiro que não era Paulo, mas era amor. A fidelidade deles, de vista, não de coração, que Paulo tanto amava, era o fruto de uma comunidade em que o cuidado não era monopólio de um, mas compromisso de todos. É isso que o inimigo não consegue calcular. Ele derruba quem ele pensa ser o líder, e a comunidade levanta dezenas de cuidadores. O inimigo nunca consegue a vitória que planeja porque ele calcula mal. Ele calcula como se o amor precisasse de acesso físico. Ele calcula como se a alegria dependesse de circunstância. Ele calcula como se a fé fosse frágil o bastante para morrer com 3 semanas de vida. E cada cálculo dele sai errado. E aqui está a grande inversão da história. Guardem isso. O que Satanás usou para roubar a alegria, virou nas mãos de Deus a própria fonte da alegria. A perseguição que afastou Paulo de Tessalônica gerou a carta que revelou o coração de Paulo Tessalônica. A separação produzia a declaração mais bonita de amor que um apacentador de todo o Novo Testamento já disse. Qual é a frase? Vós sois a nossa glória e alegria. O bloqueio produziu a prova e produziu ainda outra coisa que a gente não pode perder. Provou que aquela comunidade sabia cuidar de si, porque o irmão que se cuida, os irmãos que se cuidam mutuamente formam uma comunidade que não se desfaz. O inimigo queria uma dispersão e encontrou uma teia. Irmãos e irmãs, se você está vivendo bloqueios, portas fechadas, relações cortadas, deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo não pode impedir o amor. Amor na Igreja de Cristo, na Bíblia, não é um sentimento, é um movimento em direção à unidade. Amor é um movimento em direção à unidade. Guarda isso. Ele não pode impedir o amor, ele pode fechar a estrada, como fez com Paulo. O
que a gente não pode é deixar ele fechar o coração da gente. Ele pode até arregimentar pessoas contra você. Mas guarda uma coisa no seu coração. Ele nunca vai conseguir arregimentar Deus contra você. Entendeu? Toda história boa termina pedindo alguma coisa pra gente. A primeira é: qual é a nossa esperança? Qual é a nossa alegria? Qual é a nossa coroa? A resposta dele foi: pessoas. Então a pergunta para nós é: pelo que você trabalha? Se a sua resposta for pessoas, você está no lugar certo. E está fazendo a coisa certa. Agora, se for qualquer outra coisa, aplauso, reconhecimento, posição, isso é uma coroa de papel. Qualquer chuva destrói. Se a resposta for gente firme na fé, gente apresentada diante do rei, então seu ministério tem matéria de eternidade. Agora, claro, você está pensando que eu estou falando só da igreja. Não, eu estou falando da sua família. Se você olhar para alguém da sua família que lhe causa problema na sua cabeça e você pensar que esta pessoa é quem você quer apresentar diante do rei, que essa pessoa é quem você quer consolar, que essa pessoa é que você quer ver alegre, isso vai mudar a sua vida. Principalmente porque vai mudar o seu filtro. Uma série de pensamentos você não vai deixar mais entrar em você. E toda vez que entrar em você, você vai dizer: é mentira de Satanás, porque eu amo essa pessoa. Amém. Então isso é mentira de Satanás. Essa pessoa faz parte da coroa. E eu vou trabalhar para que ela esteja lá quando Cristo receber a coroa. Então, guarde a alegria. O Paulo nunca deixou de amar porque entendeu isso. E os irmãos nunca deixaram de amar porque o Espírito Santo comunicou isso a eles. O cuidado é de todos para com todos. Olha para Tessalônica, com o olho aberto agora. Veja o que aconteceu. Tudo podia ter sido destruído e era, logicamente, para ser destruído. Mas cada irmão virou o ombro do outro. E assim sustentaram Paulo. E Paulo sustentou com a carta. E eles o receberam como um irmão. Ninguém ali era só quem cuida. E ninguém ali era só quem é cuidado. Todos eram os dois. E esse é o segredo da vida. Quem acha que é só cuidador, vira prepotente. E quem acha que é só gente para ser cuidada, pessoa para ser cuidada, vira autocomiserador. O segredo do equilíbrio é cuidar e ser cuidado. E quanto mais eu cuido, mais eu me abro para ser cuidado, se o que eu estou fazendo é cuidando mesmo. Senão o que eu estou fazendo é tentando impor autoridade, poder, domínio. O Espírito Santo não caminha por aí. Então, todos eram os dois ao mesmo tempo. Eles fizeram a alegria acontecer, com a fé que mantiveram, com o amor que trocaram entre si, no meio da perseguição. Porque assim, quando tudo está bem, o diabo não tenta botar pensamentos ruins no coração da gente.
ele tenta fazer a gente ser perdulário, gastar sem pensar, etc. Mas quando está ruim, ele vai buscar culpados. E o culpado é sempre o outro. Bota uma coisa no seu coração. A fé cristã não conhece a palavra culpa. Culpa é um desvio romano da fé cristã. A fé bíblica não conhece a palavra culpa. Quem é o culpado? Não existe isso na fé cristã. Porque a fé cristã sabe que está em guerra contra um mentiroso. Ponto. Então a gente nunca pergunta o que você fez. A gente sempre pergunta o que aconteceu. O que aconteceu? Porque isso dá chance do sujeito falar. O que aconteceu? Agora, aqueles que são movidos por achar culpados, que é uma obra satânica, o que você fez? O que você fez? Pronto. Que não tem mais conversa, acabou a conversa. Não. Essa pessoa é a pessoa que eu vou cuidar. É a pessoa de quem eu sou cuidador, pelo amor de Deus. Então eu não saio chutando a canela dela. Eu pergunto o que aconteceu. E depois eu digo como nós podemos resolver isso. Nós, porque eu cheguei. Seja o que for, você não está mais sozinho, eu cheguei. Então como nós podemos resolver isso? Na nossa comunidade, você tem sido só receptor ou você está buscando ser também doador de cuidado? Porque a comunidade não precisa derrubar aqueles que você olha e diz, esses são os que mais têm destaque na comunidade. Primeira coisa que você precisa entender é que não existe destaque na comunidade. Existe serviço. É só isso. Isso é só serviço. Simples assim. Então, se cada um de nós entender que a minha firmeza é a coroa de alguém e a firmeza do meu irmão é algo que eu tenho de trabalhar, nenhuma ausência física vai desmontar a gente, como não desmontou Tessalônica. A teia do cuidado mútuo é mais forte do que qualquer porta fechada. Não se considere só uma ovelha, porque todos nós somos ovelhas. E todo apacentamento na Igreja de Cristo é feito entre ovelhas. Porque na Igreja de Cristo só tem um pastor. Não tem mais de um. Então, todo apacentamento na Igreja de Cristo é feito entre ovelhas. O camarada diz, não, eu sou só ovelha. Mas quem não é só ovelha? Quem não é só ovelha? Então, isso vale para cada um de nós. O Evangelho que foi gerado na gente, o Evangelho que é sustentado pela intercessão mútua, o Evangelho que é sustentado pelo discipulado mútuo, pela perseverança mútua, é de fato o resultado de um ato de amor, o amor de Deus. E fazer isso é presentear alguém com alegria no dia de Cristo. Também é triste, porque cada desistência arranca um brilho da coroa de alguém. Enfraquece a mão que estendia a sua. Que a gente não abandone a caminhada nunca. E não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Você tem um inimigo. A comunidade tem um inimigo. O ser humano tem um inimigo. Não seja ingênuo.
que arregimenta pessoas de fora, de dentro, para impedir o apacentamento. Não seja ingênuo. E que semeia em nós pensamentos que nós não deveríamos abrigar. Não deveríamos abrigar. E como é que eu faço para não abrigar um pensamento? Ore sobre ele. Fale com Jesus. Jesus, que pensamento é esse aqui? De onde eu tirei esse negócio? Quem está falando isso para mim? É o Senhor que está dizendo isso para mim? Não. Guarda isso no coração. Irmãos, olha, eu estou demorando mais do que eu queria, porque eu quero de coração que os irmãos guardem isso, porque eu vejo todo dia gente se arrebentando e arrebentando a sua casa e arrebentando tudo, porque aceita os pensamentos que vêm do diabo, porque acredita que porque está na cabeça dele é dele. Como disse a Pátia, até os psicólogos já sabem disso. Que raio de pensamento é esse aí? Quem semeou isso em você? E principalmente semeou contra alguém que você ama e contra alguém que ama você? Você não acha isso muito estranho? Que justamente a pessoa que você ama é uma droga? Quem semeou isso na sua cabeça? Quem fez você olhar para uma pessoa e só ver os defeitos? Quem fez você fazer um catálogo de defeito? Catálogo. Ah, fulano é assim, fulano é assado, fulano... De onde você tirou isso? Quem está dirigindo o seu olhar? Jesus Cristo disse que a gente tinha de guardar os nossos olhos. Porque os olhos são os iluminadores da alma, ou os escurecedores dela. Então, quando você vira um irmão, um apacentador, porque todos somos, cercado de calúnia, uma porta fechada de forma estranha, uma ovelha sendo afastada por vozes, lembre-se de Tessalônica, tem alguém por detrás disso. E lembre-se do desfecho de Tessalônica. Ele pode impedir a visita, mas não pode impedir a alegria. Lembre-se da defesa que Deus nos deu contra essa guerra. Não é só orar. É cada um de nós se tornar cuidador do irmão ao lado. Não é só orar, é orar também, principalmente. Mas é se tornar cuidador. Muitos cuidando de muitos. Aí a gente complica a estratégia do diabo. Onde houver bloqueio, que haja oração. Onde houver perseguição, que haja cartas. Onde houver distância, que haja amor. Amor de todos por todos. O inimigo fecha estradas, Deus abre caminhos. E às vezes o caminho que Deus abre é justamente o que produz a carta que atravessa 2000 anos. Todo mundo lê a Bíblia como a Bíblia fosse um livro de ontem, que eu acabei de comprar a minha Bíblia. Cada carta que a gente lê aqui é uma vitória de 2000 anos. Para esse texto chegar aqui, custou a vida de muita gente. Então, Paulo esperava apresentar pessoas a Jesus. Se você, e eu, e nós, quem é que nós vamos apresentar? Comece na sua casa. Apresente a sua esposa, apresente seu marido, apresente seus filhos, apresente seu pai. Comece a apresentar essa pessoa, eu tenho de apresentá-lo a Jesus. Não é denunciar para Jesus.
É apresentar para Jesus. Não transforme a sua oração numa denúncia. Transforme a sua oração numa invocação de bênção. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Porque essa pessoa também está lutando contra Satanás como eu. Abençoa, Senhor. Arranca das mãos do inimigo. Vamos destruir a obra do diabo aqui, Senhor. Presta atenção nisso, irmão. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Se você não guardar nenhuma das mensagens que o Senhor já mandou aqui, guarde essa. Amém. Amém. A história nos ensina uma verdade que nenhum de nós está disposto a ouvir, até porque uma porcaria de espírito imundo entrou na igreja. E sabe qual é a verdade? Ninguém chega ao céu sozinho. Ninguém chega ao céu sozinho como obra isolada. Todo mundo chega acompanhado de vidas alcançadas, de vidas encorajadas, de vidas firmadas, de vidas firmadoras, encorajadoras. Ninguém. A esperança cristã é comunitária e missionária. Eu lembro uma vez uma revista escolheu uns pregadores no Brasil para dizer a quem eles tinham um débito de gratidão no seu caminho de pregador, etc, etc. Aí eu escrevi uns 15 nomes e pedi perdão porque não lembrava de muitos outros. Mas fui listando, olha, esse aqui eu aprendi isso, com isso eu aprendi isso, com isso eu aprendi isso, com isso eu aprendi isso. Aí o camarada, o jornalista devolveu para mim e falou, pastor, é um só. Eu falei, mas um só não existe, filho. Ele falou, pastor, tem pastor aqui que diz que nunca precisou de ninguém, que foi tudo o Espírito Santo que falou para ele. Eu falei, comigo também, foi tudo o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo tem gente. O Espírito Santo conta com gente. O Espírito Santo não é um louco, não. E nem está querendo me enlouquecer. Daqui a pouco eu vou pensar que estou tendo alucinação. O Espírito Santo fala por meio dos irmãos. E tem irmão que sentou comigo e me ensinou a abrir a Bíblia. Teve irmão que me ensinou como cuidar de gente. Teve irmão que me ensinou o que significava aquilo nas Escrituras. Passou horas comigo. Horas. Como eu vou dizer que eu cheguei aqui sozinho? Imagina isso. Jesus vai jogar na minha cara isso. Ele vai dizer, você chegou aqui sozinho, continua sozinho. Mas aí ela disse, não, mas tem um pastor que tem um ministério enorme. Ele disse que só o Espírito Santo falou com ele. Não quero nem conhecer esse irmão, eu tenho medo de gente que não ouve gente. Que não reconhece o Espírito Santo em ninguém. Nem me fala quem é, que eu não quero ficar com um negócio na cabeça toda vez que eu cruzar com ele. Irmãos, tem alguma coisa errada aqui. Cada pessoa que a gente alcança e cada pessoa que nos alcança é a mão de Deus, construindo a coroa dele. Bom, é isso. Lembra da cidade? Nós estamos 2000 e poucos anos depois. Os templos de Apolo e de Dionísio caíram. As estátuas viraram pó. Os imperadores que se faziam adorar morreram e foram esquecidos. Havia Ignácia, orgulho dos romanos, assim como havia Ápia, sumiu debaixo da grama. Mas uma coisa daquela cidade não caiu. Uma coisa daquela cidade atravessou os séculos. Uma família de gentios que largou os ídolos, ficou firme na perseguição e se tornou a coroa de um outro irmão. E como ela ficou firme, cuidando uns dos outros,
quando esse irmão não estava mais lá e nem poderia estar. É a prova de que a comunidade é forte porque é comunidade, porque se cuida mutuamente. Uma carta escrita por um homem órfão de seus filhos. Que texto que o Paulo escreveu. Que texto que o Paulo escreveu. Todo camarada que se acha vira para o outro e diz: eu sei que eu deixei vocês órfãos. Mas aí tem um camarada que é o maior de todos os apóstolos, que disse: eu não pude estar aí, eu fiquei órfão. Significa, eu não tenho mais o conforto de estar com vocês e eu não estou mais aprendendo com vocês. Guarda isso no coração. Lembro que o Dr. Shed uma vez virou para mim e disse: irmão, tem uma coisa que todos nós precisamos saber. Eu falei: o quê, pastor? Que cada pessoa que entra no reino, não importa se ele entrou ontem, ele pode receber do Espírito Santo uma coisa que eu e você nunca recebemos. Não se feche nunca. Não importa quantos irmãos achem que nós sabemos, quem sabe é o Espírito Santo. E pode ser que um irmãozinho acabou de entrar. Ele nem sabe falar aleluia direito. Mas o Espírito Santo disse algo para ele que em todos os nossos anos de pregação e de ensino, em todos os livros que nós já escrevemos, nunca apareceu, porque o Espírito Santo nunca nos disse para ele. E se a gente quiser saber, a gente tem que ouvir. Eu nunca esqueci disso. Aquele homem me marcava com algumas frases que eu dizia: puxa, esse cara comprometeu meu futuro agora. Nunca mais vou poder fazer de conta que não sei. Então, a gente tem de ser movido por uma alegria que nenhuma estrada fechada pode apagar. Uma alegria alimentada pela comunhão. Satanás nos impediu? Sim. Mas aí o Paulo diz: porque vós sois a nossa glória e alegria. E isso ele nunca impediu. Ele nunca pode impedir Deus. Que Deus nos faça apacentadores assim, alegres no meio da oposição. Que Deus nos faça, cada um de nós, cuidadores assim, que cuidam e deixam cuidar. Firmes apesar do bloqueio, e que na vinda do Rei, quando os céus se abrirem e toda a coroa for apresentada, todos nós sejamos a coroa de alguém. E todos nós sejamos a coroa do Redentor. Amém. Amém. Com esse coração nós podemos participar da ceia. Amém. 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 Então pensa em quem você tem de cuidar. Amém. E pensa em quem você precisa ver como cuidador. Amém? Amém? Então, por isso, nós separamos o pão do seu uso comum para significar o corpo de Cristo. E separamos o fruto da vide, o suco da vide, do seu uso comum, para tipificar o sangue de Cristo, que criou comunidades. Amém? Amém? Amém. Sejam bem-vindos. Diga, você dirige as crianças, por favor? Na ceia? Espera que a tia Cidinha vai explicar. Pessoal da internet, abençoe o Senhor a sua vida e que te dê também uma vida comunitária. Amém? Amém? Então pode vir, irmãos, assim que as crianças participarem. Ao Senhor.